e vamos hoje falar de um assunto muito comum, e é um ministério muito grande e de extrema importância, que é a família. Hoje nós vamos falar sobre isso. Eu queria que vocês abrissem em Gênesis, capítulo 27, tá? Nós leremos os 46 versículos, irmãos. Vamos ler bastante a Bíblia hoje. É uma história, né? Relata uma história, e é de suma importância que a gente venha fazer toda a leitura. Antes de lermos o capítulo 27, vamos fazer uma Gênesis 27, do 1 ao 46. Antes de lermos o Gênesis 27, eu vou ler uns versículos dos capítulos anteriores, que é para explanar, que vai corroborar bastante com o sermão, que vai apresentar um pouco dos personagens descritos aqui no texto. Então, eu vou fazer a leitura desses, você não precisa abrir, mas deixe lá em Gênesis 27. Eu vou ler o Gênesis 24, do versículo 63. 63, deixa eu abrir aqui. Essa versão ela é um pouquinho mais clara. Gênesis 24, 63. A gente vai aprender um pouco, irmãos, sobre família, com duas pessoas. Vocês vão ver os personagens que eles começaram muito bem, mas acabaram não tendo um final muito bom. Vamos lá. Vou ler para vocês aqui. 24, 63 a 67, diz assim: Certa tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela logo desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, a sua mãe, tornou a mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte da sua mãe. Então nós vamos aprender hoje sobre Isaque, sobre Rebeca, sobre Jacó. Vamos também pegar um pouco sobre Esaú. Nós vamos entender todo o contexto familiar, irmãos. Vamos lá. Outro texto. Gênesis 25. Gênesis capítulo 25. Do versículo 20 e 21. Ele tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Agora, também no versículo, capítulo 26, Gênesis 26. Guarde bem esses textos, irmãos. Gênesis 26, versículo 7. Diz assim: Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: Essa é a minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaque estava em Gerar fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: Na verdade, ela é sua mulher. Por que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque disse: Você tem ideia do que nos fez? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu ordens a todo o povo: quem tocar nesse homem ou na sua mulher certamente morrerá. Agora vamos para o nosso texto principal, Gênesis 27,
versículo 1. Esses textos que eu li antes, irmãos, eles vão corroborar bastante com o nosso sermão, vocês vão entender bem. Agora, vamos lá. Gênesis 27. Tendo Isaque envelhecido e aos seus olhos já sem poder enxergar, chamou Esaú, seu primogênito, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: aqui estou. Isaque disse: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Então, pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar algum animal para mim. Prepara-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu coma e lhe dê minha bênção antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouvi o seu pai dizer a Esaú, seu irmão: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e os abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 dos melhores cabritos para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Então, você a levará ao seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Jacó disse a Rebeca, sua mãe: mas meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. Se o meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção trarei sobre mim maldição. Sua mãe então lhe disse: caia sobre mim essa maldição, meu filho, faça apenas o que eu lhe digo, vá e traga-os para mim. Ele foi, apanhou-os e trouxe a sua mãe, que preparou a comida saborosa como o pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, o seu filho primogênito, roupas que tinha em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com as peles dos cabritos ele cobriu as mãos e a parte lisa do pescoço. Por fim, entregou nas mãos de Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que tinha feito. Ele dirigiu ao pai e disse: meu pai. E ele respondeu: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, o seu filho primogênito. Fiz como o Senhor me disse, agora sente-se e coma do que cacei para que me dê a sua bênção. Isaque perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a pôs diante de mim. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você realmente é meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de Isaque, seu pai, que apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Não o reconheceu, pois suas mãos estavam peludas como as de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Então disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e lhe dê a minha bênção. Jacó a trouxe e o seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá, meu filho, e dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: é o cheiro do meu filho, é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda o orvalho do céu e a fartura da terra, com abundância de cereal e vinho. Que os povos lhe sirvam e as nações se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoam e benditos que sejam os que te abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saindo da presença do pai, Esaú, o seu irmão chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa, levou ao pai e disse: meu pai, levante-se para que o seu filho, levante-se e coma o que o seu filho caçou, para que o Senhor me dê a sua bênção. Isaque, o seu pai, perguntou-lhe: quem é você? Ele respondeu: sou eu, seu filho, seu primogênito Esaú. Isaque tremeu com uma enorme violência e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comer toda a caça antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será.
Quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, soltou um grito forte e profundamente amargo, dizendo-lhe: abençoe também a mim, meu pai. Ele, porém, respondeu: o seu irmão chegou e enganou-me e recebeu a bênção que pertencia a você. Esaú disse: com razão foi dado a ele o nome de Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de primogenitura e agora tomou a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. O que mais eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então Esaú chorou em alta voz. Isaque, o seu pai, respondeu-lhe: a sua habitação será longe da fartura da terra, distante do orvalho que desce do alto do céu. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você não suportar mais, arrancará o jugo dele do seu pescoço. Versículo 41. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse em seu coração: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Depois disso matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca as palavras de Esaú, seu filho primogênito, ela mandou chamar a Jacó, seu filho mais novo, e disse: Esaú, seu irmão, se consola com o plano de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho: fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão. Quando o seu irmão não estiver mais irado contra você e se esquecer do que você fez, mandarei trazê-lo de volta, porque eu perderia vocês dois em um dia só. Então Rebeca disse a Isaque: estou farta da vida por causa dessas Etéias. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre as mulheres Etéias como essas, perderei a razão de viver. Amém? Não cansaram? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, amado Pai, santo, poderoso, tremendo és Tu, Senhor. Primeiramente, Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse momento, pois, como eu sempre digo, Senhor, é um privilégio nós estarmos aqui diante do Senhor, Pai, diante da Tua palavra, algo maravilhoso que o Senhor nos deixou. E hoje nós podemos realmente compreender quem és Tu, Senhor, através da Tua palavra. É aqui que o Senhor se revela. Muito obrigado, Senhor, por essa maravilha, por essa maravilhosa graça que foi derramada sobre nós, pela Tua misericórdia que foi derramada sobre nós, Pai. Te agradecemos. E me ajude, Senhor. Me ajude a ministrar a Tua palavra, que seja o Senhor, que apesar de mim, das minhas fraquezas, das minhas falhas, o Senhor venha me usar, Pai, para abençoar a Tua igreja. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Sabe aquele termo, casaram e foram felizes para sempre? Essa é uma frase de impacto. Só que não é real. Quem é casado sabe, não é real. Não existe uma felicidade automática. Ela precisa ser construída com renúncia e com investimento. 50% das pessoas, irmãos, que vão sorrindo para o altar no dia do casamento, passam o resto da vida chorando por causa do casamento. 70% das pessoas que casavam de novo descobrem que o segundo casamento é mais problemático do que o primeiro, que o impacto do divórcio na vida de uma criança é mais forte do que a morte de um dos pais. Um determinado pastor atendeu uma jovem senhora em prantos, com a palma da mão rasgada numa briga conjugal. Perguntou, quantos anos? Ele perguntou para ela, quantos anos de casamento? Ela respondeu, 2 meses. Outra mulher também que ele atendeu, quanto tempo de casamento? Ele perguntou, e ela, 6 meses. E eu não sei o que é ser feliz no casamento. No casamento, irmãos, como disse, é muito fácil. É possível começar bem e terminar mal. É possível começar na dependência de Deus e perder o temor de Deus no meio do caminho.
É possível começar em harmonia e terminar com feridas e mágoas. É possível fazer um casamento dentro da vontade de Deus e destruí-lo com as próprias mãos. É possível começar com um intenso amor e se afogar o casamento no mar de indiferença, amargura e separação. E uma pergunta uma pergunta retórica, irmãos. Como está o nosso casamento? É aquilo que realmente nós sonhamos? Como está a nossa família? É o que planejamos? O que nós vamos ver, irmãos? O que nós vamos estudar hoje, nessa manhã? É sobre um casal que começou muito bem e terminou muito mal. Uma família que tinha tudo para dar certo e sofreu reveses terríveis. E por que isso? Porque tinha tudo para dar certo. Porque nós estamos falando de Isaac. Isaac, ele era um excelente partido. Isaac era jovem. Ele casou-se com 40 anos. Tendo em vista que ele morreu com 180, é o mesmo que um homem que chega aos 80, casar com 20. Ou seja, ele estava no auge do vigor dele. Ele era o herdeiro único de uma grande fortuna. Isaac era herdeiro único da grande fortuna de Abraão. Ele era um jovem rico, com uma vida financeira estável. Ele era herdeiro de um futuro espiritual glorioso. A descendência espiritual de Abraão seria através de Isaac. No capítulo 1, versículo 12, fala sobre isso. Isaac seria pai de uma multidão. E também Isaac, ele era um homem espiritual. Ele tinha um hábito de meditar nas coisas de Deus. No capítulo 24, no versículo 63, diz isso, ele era um homem de oração, ele temia Deus. E ele aprendeu isso aos pés do seu pai Abraão. E outro personagem, irmãos? Rebeca. Rebeca foi escolhida especialmente por Deus. Abraão entendeu que Isaac precisava casar com uma jovem fiel a Deus. Abraão sabia que Isaac não podia casar com uma cananita. Eles não serviam aos mesmos deuses. Abraão estava decidido a orientar o seu filho nessa parte. E os pais precisam ser mais participativos também nessa escolha. Abraão mandou buscar uma jovem dentre o seu povo. E ele estava convencido que Deus é quem dá a esposa prudente. Isso está lá em Provérbios 19, 14, 18 e 22. Abraão procurou o servo mais velho para fazer isso. Ele não chamou um jovem, ele não chamou uma pessoa qualquer, ele chamou o servo mais velho, mais experiente, para escolher a esposa para o seu filho. Os jovens precisam também ouvir os conselhos mais velhos, até nessa própria área do casamento. Abraão e seu servo buscaram direção divina para essa escolha. Precisamos orar a Deus pelos casamentos dos nossos filhos. Hoje podemos ser filhos pequenos, futuramente eles vão crescer, e um dia nós nos lembraremos disso. A vontade de Deus precisa ser feita nessa área, e é importante isso. Irmãos, e Rebeca, ela tinha todos os dotes desejados. Ela era bonita, trabalhadora, prestativa, amada, decidida, recatada e do lar. Olha só. Irmãos, Isaac amou ela, foi amor à primeira vista. Ele orou por Rebeca há 20 anos. Olha o tempo que ele orou por essa mulher. Porém, o que vemos era uma família que estava sendo ameaçada pela imprudência. O que o texto ele nos fala? Que houve uma falta de transparência entre eles. No capítulo 26, do 7 ao 11, mostra que Isaac ele imita os erros do próprio pai. Ele expõe a sua mulher ao perigo, porque a própria beleza da sua mulher tornou um fator de crise no casamento. A mentira também entrou. O mesmo Isaac que tivera tantas vitórias com Deus, agora fracassa numa área moral.
Ele que venceu provas maiores, agora cai diante de uma prova menor. Israel venceu Jericó e caiu diante de Ai, uma pequena cidade. Davi venceu um leão e caiu na teia da impureza. Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, mas se deixou levar por uma mulher. Isaac, para poupar a sua vida, afirma que Rebeca era irmã dele, ao invés de esposa. Ele nega o mais estreito dos relacionamentos para salvar a sua própria pele. Ele coloca a sua mulher em risco. E com isso, ele coloca a esposa dele na vitrine dos desejos. E ao invés de amá-la e protegê-la, o que ele faz? Ele expõe ela vergonhosamente. Em vez de amá-la e protegê-la, o que ele faz? Expõe. Mas a mentira ela tem perna curta, né, irmãos? A mentira é contada no versículo 7 do capítulo 26, no versículo seguinte, já se torna uma mentira descoberta. Isaac, ele era marido dentro do quarto, irmão dentro da rua, nas ruas. Ele estava vivendo uma mentira. A mentira descoberta torna-se mentira reprovada. Isaac havia feito um grande mal para si mesmo, um mal à esposa e ao povo filisteu. Aquela mentira dele era uma loucura consumada que abalou os alicerces da confiança do seu casamento. O que nós vemos é que Isaac, ele prega um egoísmo para si mesmo. Ele pensa só em si. Ele é o centro de tudo. Ele olhou para a sua mulher como um objeto que podia ser usado para a sua própria proteção. Ele abusou de Rebeca sem respeitar o seu caráter e a sua dignidade. A sua mentira, seu egoísmo, era uma negação do seu amor e do romantismo que antes tinha. Ele acaricia sua mulher no recesso do quarto e nega o seu casamento em público. A covardia é muito maior do que o amor. E há cônjuges, irmãos, que só conseguem ter intimidade num quarto, na cama, mas não expressam a mais harmonia conjugal diante das suas palavras e diante das suas ações. A partir daquele momento, Rebeca não dialoga mais com ele. Eles fingem uma harmonia que não existe. O diálogo morreu na vida daquele casal. E quem planta egoísmo, colhe solidão. O medo entra no casamento. Aquele amor que lança fora todo medo, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O medo de Isaac foi um desamor. Um desamor à esposa e a descrença total em Deus. Isaac conseguiu grandes vitórias na sua vida profissional. Tornou-se um homem riquíssimo, mas fracassou no seu casamento. E o pecado é terrível, irmãos. Isaac aprendeu a mentira com seu pai. Rebeca aprendeu a mentir com seu marido e Jacó com sua mãe. E o que fica explicitamente claro nesses textos é a falta de confiança, é a falta de comunicação entre esse casal. No capítulo 27, do versículo 5, ele trata muito sobre isso. O tempo, a rotina, começaram a desgastar aquele lar. O relacionamento de Isaac e Rebeca ficou estremecido. A comunicação entre eles não havia, diálogo não existia. A harmonia do casamento era uma coisa do passado. Aquele casal, irmãos, que começou de maneira tão bonita, agora chega a velhice, sem intimidade, sem comunhão entre eles, sem comunhão com Deus, sem diálogo. Agora Rebeca escuta os comentários do marido através de uma porta. Isaac não partilha com ela os desejos do seu coração. Um silêncio impera entre eles. Eles não confiam mais um no outro. O que fica muito claro também é a falta de sabedoria na criação dos próprios filhos. Eles têm preferência por um filho determinado em detrimento do outro. Eles ficaram 20 anos sem ter filhos. Agora os filhos nasceram e são transformados em problemas. Eles transformaram uma bênção em um problema.
Filhos, ao invés de unir, separam o casal. Isaac tem preferência por Esaú, Rebeca por Jacó. Eles têm favoritos dentro de casa, a família dividida. Eles fizeram dos próprios filhos um motivo de tropeço para o casamento. Eles cometem um grave pecado contra os filhos. Eles têm preferência por um em prejuízo do outro. Jacó aprendeu esse erro com os pais e o comete mais tarde, amando mais a José do que os seus próprios irmãos. A história de José, irmãos, segue essa mesma linhagem. Eles semeiam o ciúme, a competição, o ódio no coração dos filhos. Eles lançaram no coração dos filhos a inveja, a disputa, uma competição. Ao invés de amigos, aqueles dois cresceram como concorrentes e rivais. Eles se esqueceram que na família, primeiro vem o cônjuge, depois os filhos. Rebeca ensina Jacó a mentir. Esaú passa a nutrir ódio pelo irmão e começa a desejar a sua morte. Irmãos, quando eu falo na Rebeca lá do começo, é a mesma de agora. Porém, há uma diferença total entre as suas ações. Jacó, ele precisa fugir de casa para salvar a sua vida. Esaú, para vingar-se dos pais, pune-se a si mesmo casando com mulheres filisteias, que se tornam amargura de espírito para os seus pais. E o que nós vemos também é uma falta de temor de Deus, temor a Deus em todas as decisões. No versículo 27, no capítulo 27, no versículo 13, diz assim: respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho, atende somente o que eu lhe digo, faz e traze-nos. Atitude pecaminosa de Isaac. Isaac pega contra Deus, pega contra seus filhos, ao querer inverter o propósito de Deus. Atitude pecaminosa de Rebeca. Rebeca tenta dar uma mãozinha para Deus, usando o expediente da traição e da mentira. Rebeca estava fraca espiritualmente, começou a duvidar do cumprimento da promessa de Deus a Jacó. Isaac estava prestes a dar a bênção que Deus prometera a Esaú. Então ela tomou os destinos nas suas próprias mãos. Ela não acreditou em Deus, ela duvidou de Deus. Ela agiu na frente de Deus, ela fez as coisas do modo dela. Ela não aproveitou o momento para, conversar com seu marido. Ela decidiu enganar o marido e trair seu filho Esaú. E o que ela faz? Ela instiga Jacó a mentir, a enganar, a trapacear. A mentira, ela vem do maligno. Mas Rebeca, ela estava tão cega, tão longe de Deus, que ela chega ao ponto de perder o temor a Deus. Volto a dizer, irmãos, essa Rebeca é a mesma prudente que foi escolhida lá no começo. Esaú, ao ver seu lar vivendo de aparências, desprezou a Deus e passou a desprezar as coisas de Deus. Ele tornou-se um profano. Ele menosprezou os dons de Deus, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú, ao perceber que os seus pais viviam apenas uma coreografia de espiritualidade, ele casou-se com mulheres pagãs. E esse casamento foi uma tragédia na sua vida e na vida dos seus pais. Jacó aprendeu a ser um enganador dentro de casa. Jacó, movido pela vontade inflexível de sua mãe, enganou o seu velho pai que mal enxergava. Ele mentiu, forjando sua própria identidade. Se passou por Esaú, blasfemou contra Deus, deu um beijo de mentira no seu pai. Retrata alguma história, irmãos? Ele aprendeu com a mãe. E daí para frente viveu como suplantador, como enganador. Irmãos, e com isso, vemos uma família que colhe os tristes resultados da sua imprudência. Isaac e Rebeca não aprenderam com os erros. Eles foram deixando a família fracassar pouco a pouco.
E todo casal, irmãos, precisa reconhecer as falhas e se corrigir. E se corrigir. Não é corrigir no outro, é se corrigir. E o fracasso, irmãos, ele só é um fracasso quando não aprendemos nada com ele. O fracasso não pode ser nosso coveiro, ele tem que ser o nosso pedagogo. Isaac e Rebeca, em momento algum, eles fizeram alguma correção de rota. Eles não discutiam os problemas e nem perdoavam, nem se perdoavam. Eles deixavam as coisas acontecerem. Existe uma árvore, irmãos, as sequoias, na Califórnia, que são as maiores árvores do mundo. Mas existem uns besouros pequenos que eles conseguem colocar essa árvore gigantesca no chão. Irmãos, é a mesma coisa, você pode ter seu casamento da forma mais linda, mais bela hoje. Se você não cuidar, para que esses besouros não venham a chegar perto do seu casamento, essas coisas pequenas do dia a dia, se não começar a cuidar isso, uma hora também pode ir à ruína. A família toda, irmãos, essa família toda sofre inevitáveis consequências por causa do pecado. Isaac, o nome dele significa riso. Ele nunca mais teve motivo para rir. Em certo sentido, ele perdeu os seus 2 filhos num único dia. Um sai de casa fugido e o outro sai para se vingar dos pais, punindo-se a si mesmo. Esaú perdeu o respeito pela mãe, ficou revoltado, amargo, desgostou-se com o seu próprio lar, passou a alimentar um ódio assassino por Jacó. E Rebeca armou uma guerra dentro da sua própria casa. Seus filhos eram inimigos mortais. Jacó precisou fugir de casa. Sai como um mentiroso, como um traidor, como um embusteiro. Ele sai com a consciência culpada, deixando um pai enganado, um irmão traído e uma mãe protetora fracassada. Rebeca, ela prometeu a Jacó: retira-te para a casa de Labão e fica lá com ele alguns dias, e te farei regressar de lá. Irmãos, passaram-se 20 anos e Jacó não voltou. Rebeca nunca mais viu seu filho. Morre sem cumprir a promessa. Viveu amargamente a sua velhice, ao ver o seu lar desmoronando pelas suas próprias mãos. E ela ainda foi incapaz de prever todo o alcance dos seus atos. O ódio despertado no coração de Esaú continuou por gerações futuras. Durante muitos séculos, irmãos, os edomitas, que são os descendentes de Esaú, eles seriam inimigos de Israel. E Herodes, o grande homem que quis matar Jesus em Belém, e seu filho Herodes Antipas, o homem que ridicularizou Jesus no seu julgamento, eram edomitas, descendentes de Esaú. Agora indo para a nossa conclusão. Irmãos, toda a família sofreu com as consequências de uma imprudência, de um casal que começou muito bem, mas não soube resolver seus assuntos familiares com sabedoria. Isaac ficou só, envergonhado, sem sorriso. Um grande homem, um grande empresário, um homem rico, mas um marido descuidado e um pai parcial. Rebeca perdeu seu filho predileto, perdeu o respeito de Esaú, traiu seu marido e não levou Deus a sério. Jacó perdeu a casa, perdeu a mãe protetora, perdeu o amor do irmão e a consciência tranquila. Esaú puniu-se a si mesmo para vingar-se dos pais.
esperou o pai morrer para vingar-se do irmão. Irmãos, como está a sua família? Como está o seu relacionamento conjugal? Há transparência? Há amor comprometido? Há fidelidade? Há brigas e mágoas dentro do lar? Sabemos que brigas sempre vão ter, irmãos, discussões até podem ter. Mas há uma cordialidade até na resolução desses problemas. Em relação aos filhos, eles são amigos. Vocês tratam de forma justa e imparcial. E uma coisa que tem sido muito deixado de lado por muitos casais, como está a comunicação no seu lar. Irmãos, é essencial você ter uma comunicação dentro do seu lar. Mas além disso, maior do que isso, como está a sua reverência pelas coisas de Deus? Os nossos lares, irmãos, eles estão precisando de um avivamento. Os nossos lares estão precisando inteiramente de Deus. Nós temos que tirar as coisas, deixar um pouco as coisas saírem das nossas mãos e realmente entregar as mãos do Senhor. Irmãos, 20 anos depois dessa história, Deus restaurou a amizade de Jacó e Esaú. Mas nesse tempo, irmãos, Rebeca não viu, porque já havia morrido. E o pai estava muito velho para se alegrar nessa restauração. Então, a pergunta que fica, irmãos, até quando viver num lar que está sendo diariamente desgastado? Até quando viver sem comunicação nenhuma dentro de casa? Até quando viver deixando Deus em segundo plano e querendo resolver as coisas do seu próprio jeito? Fazendo coisas achando que é a forma certa, sem ao mesmo se comunicar, sem ao mesmo orar a Deus, sem colocar Deus acima de tudo. Até quando, irmãos? Nós precisamos entender que a nossa família é um presente de Deus. E com isso, nós devemos dar a devida importância. Os nossos filhos carregam a imagem do Senhor. E nós, os pais, nós somos escolhidos para cuidar, porque não são nossos, são do Senhor. E qual a importância que você tem dado aos seus filhos? Algo que eu sempre digo, maridos, você está disposto a morrer pela sua esposa? Você, esposa, está disposta a viver pelo seu marido? Isso é uma coisa que deveria ser algo fácil para nós cristãos, mas não é, irmãos. Nós temos lutas como qualquer pessoa do mundo. Só que a diferença é que nós sabemos a quem buscar nos momentos de aflição. Que Deus possa abençoar vocês com essa mensagem. E não deixe só na teoria, irmãos. Coloque em prática tudo que aprendemos hoje. Amém?